Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Hoje para a gente falar sobre o capítulo 1 e 2 do livro Plenitude, né? Que trata sobre o sofrimento e a análise dos sofrimentos, tá certo? Então, Joana de Ângeles, ela começa, né, destacando que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Então, ela começa dizendo que o sofrimento não é uma determinação divina. Deus não impõe sofrimento ao homem, não é isso? O que, na verdade, ocorre é que a vida se oferece com esforços, né? Para viver a vida, a gente passa por situações e por experiências. E essas experiências, elas podem ser satisfatórias ou insatisfatórias. Isso faz parte do nosso livre-arbitrar. Se não existisse gosto, se não existisse consequência nas nossas ações, não existiria arbítrio, não existiria escolha. Veja, se a gente vai comer um doce, né? E se nos são oferecidos 3 doces, você pode escolher, e todos os doces têm o mesmo gosto, então você não teve escolha, você está comendo sempre o mesmo doce. Agora, se os doces têm gostos diferentes, então, claro, você pode escolher se você quer o doce A, o doce B ou o doce C, tá certo? Então, a vida, ela vai oferecer uma série de situações, e nessas situações você vai dizer, ó, essas coisas são boas, essas coisas têm um gosto gostoso, é algo que eu gosto de sentir, e essas coisas não são coisas boas. Daí se dizer, então, que a gente tem prazeres e dores. Então, isso faz parte da própria vida, faz parte da gente viver, porque é vivendo isso, percebendo coisas boas e coisas ruins, é que a gente vai aprender e vai evoluir. E isso vai fazer a gente se tornando cada vez melhor. Agora, o sofrimento é quando a gente escolhe o caminho que nos leva à perpetuação da dor, à perpetuação das más escolhas que a gente faz. Isso é sofrimento. E isso não foi o que Deus nos propõe. Não é isso? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não tenham tornado-se puros. Qualquer mácula lhe interdita a entrada no mundo dos ditosos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Então perceba que nós estamos falando disso. Quer dizer, a evolução é necessária, viver a vida, passar por provas e passar por expiações, passar por experiências, é necessário para todo espírito evoluir. Isso é fundamental. E durante essa vida você vai passar por situações prazerosas, situações que você fala assim, olha, isso é gostoso de sentir. Por outro lado, você vai passar por situações que dizem assim, olha, isso é doloroso, isso não é gostoso de sentir. Então, a dor e o prazer faz parte da vida e viver isso nos leva a aprender. E o aprendizado nos leva a fazer com que a gente deixe de ser um espírito simples e ignorante para se tornar um espírito puro, para se transformar num espírito perfeito. E ao se transformar nesse espírito perfeito, a gente então está feliz. A gente vai escolher sempre as coisas boas. A gente aprendeu a fazer as escolhas. E se a gente aprendeu a fazer as escolhas, a gente vai fazer as melhores escolhas e, portanto, será feliz. Vai ficar longe das dores e dos sofrimentos. Perfeito isso? Muito bem. Agora, eu optar pelo sofrimento, se eu preferir ficar no sofrimento, se eu preferir ficar ligado à dor, então eu estou sofrendo. Então, o sofrimento é uma escolha, é uma eleição e não uma determinação divina. Na variada gênese, ou seja, no variado início, né, causa do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, para diminuí-lo, né, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Então veja, não há como resolver os problemas do sofrimento se a gente não atacar as causas do sofrimento. O que está gerando, de fato, esse sofrimento? Onde que está a causa desse sofrimento? Tá certo? Caso contrário, eu só vou me enganar, vai ser paliativo. A dor para por um certo momento, mas depois ela volta. Tá certo? É como uma ferida. Eu tenho uma ferida que está grave e eu preciso cuidar dela. Eu preciso limpar, eu preciso fazer o curativo, né, tomar os remédios necessários para
né, acabar com a infecção, acabar com tudo aquilo que está gerando, está mantendo aquela ferida. Agora, se eu não faço isso, se eu vou lá e coloco um anestésico, a dor pode passar por algum momento, mas logo que passar o efeito do anestésico, a dor volta. E vai chegar um ponto em que o problema vai ficar cada vez mais grave, mais grave, mais grave, a infecção vai aumentar tamanho, a inflamação vai aumentar tão significativamente que nem mais a anestesia vai dar conta de resolver o problema, né? E aí o sofrimento vai ser muito mais gigantesco. Então a gente só consegue resolver o problema se a gente atacar de fato as causas, tá certo? Se a causa for um rancor, por exemplo, e não for extirpado, damos início a um efeito cascata, em razão da convivência ideológica que criamos com entidades inferiores. Então perceba o que Joana está nos falando aqui, né? Então, por exemplo, se você, de uma certa forma, né, se a sua causa for um rancor, né, você escolhe ser rancoroso, você está perpetuando a dor. É uma forma de se agarrar à dor. Então, viver a vida faz parte de conviver com as pessoas. Você não tem controle sobre o livre-arbítrio das pessoas. Você tem controle ao seu livre-arbítrio. Você faz o que você quer fazer. E as pessoas também. Então você não controla as pessoas. Então as pessoas podem te machucar, as pessoas podem te fazer mal, as pessoas podem te trair, as pessoas podem te agredir. E você pode escolher, e isso vai te trazer dor. Claro que vai trazer dor. E você vai aprender com isso, né? Que as pessoas podem trazer dor e que tipo de pessoas podem te trazer dor. Por outro lado, você vai se proteger como se proteger dessa dor. Por outro lado, se você passa a ter rancor dessa pessoa, é como se você ficasse se lembrando desse... O rancor é uma forma de se lembrar desse ferimento. E aí, a dor do ferimento, a dor do mal que essa pessoa fez, ela fica se repetindo, ela não para de passar, você continua se apegando a ela. Então daí aquilo que a Joana de Ângeles colocou no início. Quer dizer, a dor é um processo da própria vida, assim como o prazer faz parte da própria vida como elemento de aprendizado. Agora, se ligar a ela, fazer ela ficar repetindo, aí eu transformo dor em sofrimento, e aí o sofrimento é uma escolha que eu fiz. Tá certo? Então ela diz assim, os raios mentais direcionados em um ou outro sentido facultam a sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessões que decorre da atividade mental e moral existente entre homens aturdidos e os espíritos infelizes com os quais o primeiro mantém. Convivência ideológica. Convivência ideológica tem a ver com essa convivência com pessoas que têm a mesma ideia que você, que têm o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos. Então, se você tem rancor, se você tem ódio, você perpetua a dor que a pessoa causou em você. E essa dor que a pessoa causou em você, você se liga, você emite esse pensamento e ele se liga, né, e vibra, entra em sintonia com pessoas ou com espíritos que também pensam assim, que também estão rancorosos. E essa alimentação é extremamente negativa para você, te torna cada vez pior, né? Te cria um desequilíbrio mental. A Joana coloca assim, né? Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhe a vigência e os efeitos. Então perceba, né? Se eu sou uma pessoa que chego em casa na hora do almoço, né, e a esposa ou a pessoa que prepara o almoço, a cozinheira, não preparou o alimento na hora certa, qual é a minha reação diante dessa notícia, né? Bom, se eu tive um dia ruim, se eu tive um dia desequilibrado, se o cachorro me mordeu na rua, se o chefe me xingou, e eu fui somando isso, somando aquilo, somando ódio, somando rancor, somando isso. Quando eu chego em casa com fome e recebo a notícia de que o almoço não está pronto, eu vou explodir. Tá certo? Isso vai ser muito difícil de segurar, né? Porque eu estou em desequilíbrio mental e quando eu recebo essa notícia, eu vou explodir. Né? Então, ante um sofrimento, eu vou explodir porque eu já venho numa condição de desequilíbrio mental. Agora, se eu tive uma manhã boa, uma manhã alegre, com boas notícias, com coisas boas, eu chego em casa, olha, deu um problema e atrasou o almoço, tudo bem, tá certo? É uma chateação, é uma coisa, mas olha, tudo bem, passa, a gente enfrenta, espera, eu vou até ajudar
para ver se faz o almoço sair mais rápido. Então perceba que, dependendo da minha condição mental, do meu equilíbrio mental, do meu vínculo mental, eu me relaciono com o sofrimento, com a dificuldade, com o problema, de maneira diferente. Eu me relaciono com o problema, com a dor, com a dificuldade, com o desagradável, de uma maneira completamente diferente, que não torna isso um sofrimento. Agora, se eu sou uma pessoa que já venho me arrastando, me desequilibrando mentalmente, quando a dificuldade vem, eu sofro, né? Eu crio sofrimento, eu explodo, eu tenho uma outra relação. Então, da mesma forma que a lei de sintonia ela funciona na perspectiva negativa, né, de que os espíritos negativos se juntam, ela também funciona do outro lado, né? Os bons também se juntam. Então, se eu mudar o meu pensamento, se eu buscar uma sintonia reta, se eu buscar uma convivência psíquica com os espíritos superiores, eu vou receber o auxílio dessa benfeitoria, eu vou receber melhor os resultados dessa minha vinculação espiritual. Né? E a prece, a oração tem um papel importante. Paulo de Tarso e o Bezerra de Menezes, eles falam sobre a questão da oração como um mecanismo de vinculação nossa com Deus, né, com o ser superior. E eles nos efetivam a importância de que nem sempre a oração ela tem o papel de pedido, ela tem uma vinculação, muitas das vezes, com o estar bem, com o estar em sintonia com a nossa essência, com aquilo que nos faz bem. Né? Então, quando a gente se aproxima da nossa família, né, de pessoas que nos querem bem, de pessoas que nos amam, né, se aproxima da mãe, do pai, enfim, das pessoas que nos amam, das pessoas que gostam da gente, claro, quando a gente tem um problema, a gente vai atrás dessas pessoas para ver se essas pessoas podem nos ajudar, para ver se elas podem resolver o nosso problema. Né? Então a gente vai pedir coisas a elas. Mas não é só quando a gente tem que pedir que a gente vai procurar essas pessoas. Viver com elas, viver rodeado de pessoas que gostam da gente, que a gente sabe que pode nos fazer bem, que pode nos ser companheiros, ela tem um papel importante, ela vai ter uma função significativa. Então, a oração não deve ser simplesmente um vínculo de pedir, mas um vínculo que se estabelece com Deus e com os bons espíritos para que a gente tenha paz, para que a gente tenha equilíbrio mental para enfrentar as dificuldades que a gente vai viver. Tinha uma frase importante, né? Se não me engano, acho que é de Gandhi, que ele diz assim: a gente não consegue paz calando o mundo. Né? Cale o mundo, todo mundo fique quieto, todo mundo tal, porque aí eu quero ter paz. Não. Paz é aquele indivíduo que consegue estar bem mesmo com o barulho do mundo, mesmo com as dificuldades e mesmo com os problemas. Então, eu vou enfrentar o mundo, eu não vou me isolar do mundo, eu não vou fingir que eu vou me desviar, fugir das dificuldades. Eu vou enfrentar as dificuldades, eu vou participar tentando contribuir para resolver o problema. Entretanto, eu não vou me exacerbar, e para isso eu preciso de equilíbrio mental. E para ter equilíbrio mental, a oração tem um papel importante, né? Então o Paulo diz assim, Paulo de Tarso, né, o apóstolo, diz assim: orar sempre e constantemente para poder sintonizar com as fontes generosas da vida. Criamos o hábito de orar não só para pedir, mas também para nos apaziguarmos. Bezerra de Menezes, na mesma direção, numa palestra que o Divaldo profere sobre o Evangelho e Vida, ele diz o seguinte: há uma necessidade imperiosa, meus filhos, de nos aquietarmos, para que o Senhor possa falar no ádito dos nossos corações aquilo que pode servir-nos de diretriz para a segurança pessoal. Então a vida, né, a oração, Deus, é um vínculo com Deus. Né? A oração é um vínculo com Deus, a prece é um vínculo com Deus. E Deus nos orienta a todo momento, a todo instante, vinculado ou não com Ele, Deus está nos orientando, Ele está junto conosco. Nós podemos não estar com Ele, mas Ele sempre está conosco. Não é isso? A gente costuma dizer assim, fica com Deus. Não, Ele sempre vai estar. Não, né? Ele sempre vai estar conosco. Durma com Deus, fique com Deus, vá com Deus. Deus sempre vai estar. O importante é que nós estejamos com Ele. Né? E a oração, a prece, tem um papel importante nessa direção, né? De nós nos vincularmos a Ele não só para pedir, mas para que Ele possa nos falar no ádito dos nossos corações, para que a gente possa prestar atenção naquilo que Ele está sempre nos falando, né? Deus age conosco como se fosse um GPS, Ele nos orienta diante dos desafios da vida a
seguir determinados caminhos a nos proceder. A questão é prestar atenção no que ele está falando, né? Quando a gente está andando num carro e está usando o GPS, se a gente não está prestando atenção, o GPS manda virar direito, mas eu não estou prestando atenção e eu passo reto. Aí ele fala assim, recalculando a rota, e vai mostrar um caminho mais longo para a gente poder agora voltar por aquele caminho que, se a gente tomasse anteriormente, seria muito mais rápido, seria muito mais simples. Então é a mesma coisa, né? Muitas das vezes Deus está nos falando, os bons espíritos estão nos inspirando, está nos intuindo para a gente ir para um caminho, para virar no caminho do perdão, no caminho da tolerância, no caminho da ajuda ao próximo, na ajuda do fazer o bem ao outro. E diante dos prazeres materiais, a gente prefere não ouvir essas mensagens do perdão, da tolerância, do fazer o bem ao próximo, para viver os bens materiais, para atender os nossos interesses. E aí o que a gente faz? A gente toma outro caminho. E aí a vida recalcula a rota. E aí o recalculamento dessa rota nos leva muitas vezes ao sofrimento, tá certo? À dificuldade. Então a gente tem que superar, aprender a ouvir o GPS divino, e aprender a ouvir o GPS divino é através da oração, né? Então, Joana, ela diz assim, é de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento, pela meditação e pela oração, que deflui do conhecimento que ilumina a consciência, orientando corretamente. Então, a meditação, a prece, ela é um treino para que a gente busque esse equilíbrio. Não é que a gente vai ficar o tempo todo lá orando, diante do altar, ficar por horas fazendo isso. A oração, pequenos momentos durante o dia, a gente fazendo a nossa prece, isso é um treino para que a gente vá se acostumando a estar assim, mesmo sem estar com os olhos fechados, mesmo sem estar lá naquela postura de lótus, mesmo sem estar naquela condição de concentração, a gente vai desenvolver esse hábito em nós, né? A arte da concentração é uma conquista valiosa e demorada, que exige cultivo, exercício, a fim de responder de maneira eficiente às necessidades emocionais do homem, tá certo? Então, ela vai dizer que todos nós, né, consciente ou não consciente, nós somos responsáveis pelos sofrimentos pelos quais a gente passa, né? Mesmo a gente não sabendo, não prestando atenção, a gente é responsável, né? Então ela diz assim, todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não, e naturalmente só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então a Joana está dizendo o quê? Ela está dizendo que nós somos os responsáveis pelos nossos males. E que nós, só quando a gente tomar a decisão, a resolução de dizer, olha, eu não vou sofrer mais, eu quero me livrar do sofrimento, eu vou me livrar. Porque o sofrimento é uma escolha, pessoal, não esqueçamos disso. Nós escolhemos passar pelo sofrimento. Nós escolhemos nos agarrar à dor. Nós escolhemos ficar com a dor se repetindo o tempo todo. Alguém vem e nos provoca a dor. A gente sai de perto, a gente sai de longe, a gente vai cuidar do ferimento e a dor vai passar. Mas se a gente ficar lá com o rancor, com o ódio, com a falta de perdão, com a intolerância, com o trauma, se fazendo de coitado, aquela coisa toda, aquele sofrimento vai continuar se perpetuando na nossa própria vida. Então a gente tem que escolher não sofrer, a gente tem que escolher se livrar logo da dor, né? E isso se faz quando a gente toma a resolução de não querer mais sofrer. Lembramos do André Luiz, naquele livro O Nosso Lar. Ele passa 8 anos lá no umbral, sofrendo, as pessoas chamando ele de suicida, aquela coisa toda e tal, até que ele se enche de resolução. Ele diz assim, olha, eu não quero mais sofrer, deve existir um Deus. E aí ele entra em prece, ele entra em oração e se vincula com os espíritos superiores, e ele se enche de resolução e ele muda a vida e ele é levado para nosso lar. Vai ter um monte de aprendizado em nosso lar, mas ele muda a direção da vida dele espiritual naquele momento. É claro que algumas pessoas vão dizer, mas eu faço oração e não muda. Então precisamos de mais oração, precisamos tentar, precisamos insistir na oração e precisamos tentar fazer com que os efeitos dessa oração, da concentração, do equilíbrio, perdure por mais tempo na nossa vida, durante o nosso dia, para que a gente busque o equilíbrio diante das dificuldades que a gente vai enfrentar, tá certo? E não basta simplesmente esse equilíbrio mental, né? É preciso resignação. A resignação, ela tem a ver sim com equilíbrio mental, ela tem a ver sim com paciência diante daquilo que a gente não pode mudar, que é normalmente o livre-arbítrio do outro,
né? Então, diante do que o outro escolhe, diante do que o outro quer fazer, a gente não pode fazer absolutamente nada. Por mais que a gente perceba que o outro não pode fazer aquilo, ou não deve fazer aquilo, ou é incorreto fazer aquilo, ele tem o direito de fazê-lo, porque ele tem livre-arbítrio para fazer, né? Então, há coisas que a gente tem que ter paciência, tem que ter tolerância, e tem que, sabe, esperar que a pessoa mude de resolução. Isso é ter paciência diante da vida, com equilíbrio mental. Por outro lado, ter resignação também tem um outro papel, é de que tudo que está à minha disposição para melhorar, eu vou fazer. Então não é sofrer e ficar ali quieto, dizendo, não, eu sofro, minha culpa, minha máxima culpa, eu vou ficar sofrendo e vou esperar passar, sem nenhum tipo de esforço para tentar mudar. Tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que eu posso. Tem uma oração que o pessoal lá do Amor Exigente faz, né, que é a prece da serenidade, né, a oração da serenidade, que fala disso nesse momento, né? Ela pede a Deus, né? Ela pede ao poder superior lá que dê capacidade, dê condições para ter forças para aceitar aquilo que não é possível modificar, mas que dê forças para poder mudar aquilo que pode mudar, e percepção, capacidade de distinguir uma da outra, né? Isso é resignação, né? Então é preciso que a gente possa ter paciência com aquilo que a gente não pode mudar, mas determinação, coragem, vontade e esforço para tentar alterar. E basicamente é a nossa reformulação moral, o nosso comportamento, né? O nosso livre-arbítrio que a gente pode mudar. Os sofrimentos, então, são doenças da alma, né? Então a Joana diz assim, o sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio. Quantas das vezes a gente não busca na nossa vida o desequilíbrio, a gente busca a satisfação. E a gente sabe muitas vezes que está provocando, né? Outro dia eu via dois senhores conversando, eles compraram uma carteira de cigarro, e na carteira de cigarro já vem escrito, né? Esse produto provoca câncer de pulmão. Aí um outro cigarro vem escrito, né? Isso aqui causa efizema pulmonar, por exemplo, não é isso? E a pessoa, você quer morrer de efizema ou você quer morrer de... Aí estavam rindo, né? Então, quer dizer, a pessoa sabe que aquilo não faz bem, a pessoa sabe que aquilo está matando, sabe que vai trazer doença, sabe que aquilo vai trazer dor, vai trazer sofrimento, mas ele não muda a sua atitude, ele busca um prazer momentâneo, uma satisfação naquele instante, né? Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, né? Ele quer satisfazer, sem ética necessária ou sentimento de superior eleição. Então ele não busca um sentimento que faz ele escolher outra coisa. Ele busca simplesmente a satisfação da situação, do momento. Ele não consegue perceber coisas que vêm além, ele não consegue perceber a sua perspectiva espiritual. É isso? Então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no capítulo 17, item 10, diz assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis de sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Então veja, nós vivemos no mundo das pessoas, então a gente tem que viver. Não significa que quando a gente está falando aqui que nós não devemos nos apegar às paixões primitivas, a gente não deva utilizar as circunstâncias da vida que nos trazem prazer. Não, as festas, as convivências, né, os passeios, né, os gozos, os apetites materiais, uma boa comida, né, enfim, isso traz satisfação. Isso não tem problema da gente viver o tempo que a gente pode viver. Isso é até positivo. Entretanto, a gente não pode se entregar ao exagero, a gente não pode se entregar ao emaranhado das paixões primitivas, porque isso vai trazer dor lá na ponta da linha. Tá certo? Buda, né, e aí nesse momento a Joana ela vai fazer uma relação de Buda com Jesus, né, ensinamentos parecidos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. A vida vai oferecer dores, dificuldades, e a gente muitas vezes se vincula ao sofrimento, se vincula à dor. E ao se vincular à dor a gente produz o sofrimento. Então se desvincular disso é um papel importante. Então empenhar-se em superá-lo quem? O sofrimento,
deve ser a constante preocupação do homem, tá certo? Ela comenta, né, que após tentá-lo, né, ou seja, após tentar superar o sofrimento, mediante o asceticismo mais austeros e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Então, Buda, né, o jovem Gautama, ele estava sendo preparado para ser príncipe. E aí acreditavam-se que a melhor maneira de preparar o jovem era tirá-lo do sofrimento, era protegê-lo do sofrimento, era colocá-lo numa redoma para que ele não visse o sofrimento, para que ele não visse a dor, para que ele pudesse ser feliz assim, né? Ser feliz é evitar a dor, né? E não é isso, né? Ser feliz é enfrentar as dificuldades, porque a dificuldade é que vai nos fazer crescer, mas é não se apegar à dificuldade, porque se apegar à dificuldade vai gerar o sofrimento, tá certo? Então, Buda estabeleceu, né, a teoria do caminho do meio, né? Então a gente pode ter os gozos materiais, pode fazer uso das questões materiais que nos são oferecidas, mas a gente não pode ficar vinculado, né? Não, a gente não pode ficar necessitado, grudado, dando vazões às paixões mais primitivas, né? Pegado às questões materiais. Ele fala então das 4 verdades da vida, né? Ele fala do sofrimento, né? As dores vão existir na vida e todo o sofrimento e isso vai fazer parte da nossa vida. É disso que está dizendo o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Todos estamos sujeitos ao sofrimento, não tem como, porque as dores vão existir, a questão, portanto, é se apegar ou não a ela. Todo sofrimento tem uma causa, aí é a origem do sofrimento. Só vamos acabar com o sofrimento se formos lá resolver o problema na causa, aí é a cessação do sofrimento, e aponta alguns caminhos para a libertação do sofrimento. A gente vai ficar nesse capítulo 1 e capítulo 2, que é o nosso tema de hoje, em cima da questão do sofrimento, né? Que todos estamos sujeitos ao sofrimento. Muito bem. Ele vai falar, a Joana vai falar, que existe o sofrimento do sofrimento, né? Existe um sofrer que é próprio, que a gente sofre porque está sofrendo, né? Então, existe o sofrimento, existe o resultado das aflições, existe a aflição em si, mas a gente sofre porque está sendo afligido, a gente se apega, a gente se vincula, a gente se deprime, a gente começa a ter prazer em ficar contando da nossa dor, do nosso sofrimento, e a gente reclama, e a gente gosta daquela fossa, de ficar preso naquela dor, fica ouvindo aquelas músicas de tristeza e fica se apegando a esse tipo de sofrimento. E quanto mais sofrimento e dor, melhor, né? Porque a gente se acha vítima desses vínculos. Então, o que ela está dizendo é que a gente tem que procurar se desvincular disso. Tem sofrimento? Tem. A nossa vida não é só isso. Existem outras coisas na vida. Existem outros momentos. Então, a gente tem que enfrentar o sofrimento, sim, mas tentando ver outras coisas boas que você tem ao longo da vida e procurar olhar, mesmo diante de um sofrimento, olhar essas coisas boas e ocupar a sua mente com essas coisas boas. Não deixar que a sua mente se desequilibre diante do sofrimento, porque aí vai ser o sofrimento do sofrimento. Ele fala do sofrimento da impermanência, né? Que muitas das vezes a gente busca no prazer uma aquisição que a princípio pode ser um prazer, mas é uma ilusão, vai trazer dificuldade no futuro, né? É aquele casamento, né, que você olha aquele rapaz bonito, aquele rapaz cheio de atributos físicos e aquela coisa toda, mas o indivíduo ele tem uma série de defeitos morais, de imperfeições morais, que você vai sofrer no futuro depois na relação no casamento, né? Mas você quis ir lá, você quis se envolver por dar muita vazão a um prazer momentâneo, a um prazer de um resultado ilusório, né? Você se deixou iludir por esse processo e depois vieram as consequências porque não tinha estrutura moral para passar por todas aquelas dificuldades, tá certo? Então é o sofrimento da impermanência. Nós temos o exemplo aí do indivíduo que compra um carro porque ele acha o carro bonito, porque ele acha o carro fantástico, ele faz um esforço gigante para ter aquele carro porque é o sonho da vida dele. Só que depois tem IPVA, depois as peças do carro envelhecem, ele tem que trocar uma peça, são caríssimas,
e ele não vai ter dinheiro suficiente, né, para manter aquele tipo de carro. Então foi uma grande ilusão aquela satisfação que ele tinha, porque na verdade o que ele estava arrumando naquele momento era problema a posteriori, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas escolhas, né, pensando somente no prazer imediato, porque aí é uma ilusão, vai trazer problemas no futuro. E o sofrimento resultante dos condicionamentos, né? Ela está nos falando aqui de que existem sofrimentos que são frutos dos processos educativos, da maneira com que a gente aprendeu, né? Então, se a gente sofreu, a gente tende a continuar sofrendo. Se a gente se apegou ao sofrimento na infância, a gente continua se apegando. Se a gente foi educado para não enfrentar problemas, quando qualquer problema aparece, a gente se vincula a sofrimentos e a dores muito grandes. Quantas das vezes, querendo proteger os nossos filhos, a gente não deixa que eles resolvam os próprios problemas, a gente não deixa que ele ouça um não, a gente não deixa que ele ouça, que ele passe por frustração. E a vida é assim, a vida é tentativas, esforço, não deu certo de uma vez, vai tentar de novo, vou tentar outra. A vida não é feita só de sucessos, a vida é feita também de insucessos, de nãos que a gente vai receber pela vida. E a gente tem que ter capacidade de enfrentar isso, ter força, ter resiliência para superar esse tipo de coisa, porque se a gente não tem esse preparo, diante de qualquer dificuldade, a gente desaba. Então, um tipo de condicionamento é o fato da gente ter acostumar a vida a viver sem preparo para enfrentar a dor, sem preparo para enfrentar as dificuldades. E quando as dificuldades vêm, a gente se agarra no sofrimento, né? Que traz toda essa dificuldade para a gente, né? Então, basicamente era isso que a Joana trouxe para a gente. Eu espero que de alguma forma isso possa ter feito sentido para todos, que vocês possam ter entendido, né? Que eu possa ter sido claro o suficiente para que vocês tenham entendido essas orientações que a Joana nos trouxe. E eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado a todos. Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de estudo Joana de Ângeles. Estamos mais uma vez reunidos. Estou muito feliz e muito grata de estar com vocês essa noite. Hoje nós prosseguiremos no estudo do livro Jesus da Atualidade. E hoje conversaremos um pouquinho sobre o capítulo 19, que é o penúltimo capítulo do livro, na verdade, que fala sobre Jesus e ingratidão. Por que será que dói tanto quando nós sofremos com a ingratidão daqueles que doamos possibilidades, né? Que doamos ajuda material, ajuda espiritual, aquele que nós normalmente doamos o nosso coração, né? Então, quando nós sofremos essa ingratidão, é uma coisa que dói muito dentro da gente. Por que será? Nós conversaremos um pouco sobre isso. E como será que o mestre, enquanto o nosso modelo e guia, como será que ele lidou com a ingratidão das pessoas, todos aqueles que foram seus beneficiários, né? E de nossa parte, será que nós temos sido verdadeiramente gratos por todos os benefícios que o Senhor nos concede todos os dias e todos os momentos da nossa vida, tanto da nossa vida encarnada quanto da nossa vida espiritual? Né? Então, para começar o nosso estudo, eu vou ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que trata, na verdade, da cura dos 10 leprosos, que é um exemplo até que Joana traz no livro. Então, no Evangelho de Lucas, está escrito o seguinte: E aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos, que pararam à distância. Eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, comandante, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. Um deles, vendo que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E prosternou-se aos pés dele,
rendendo-lhe graças, e ele era samaritano. Em resposta, disse Jesus: Não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Como dizer para aquele que voltou que este sim estava curado, porque o ato de agradecer e de reconhecer os benefícios divinos faz com que nós estejamos curados das nossas mazelas, dos nossos defeitos espirituais, dos nossos vícios, né, do nosso egoísmo. Então, o ato de louvar e agradecer a Deus, reconhecendo os benefícios que Ele nos dá. Joana começa o capítulo dizendo para nós que o sentimento de amor, de justiça e de gratidão são inerentes à criatura humana, herdeira natural do bom, do belo, do nobre. Todavia, porque ainda demoramos em crescimento de valores, estamos mais vinculados atavicamente aos instintos primitivos do que verdadeiramente aos valores espirituais, né? Então, a gratidão, Joana coloca que deve ser cultivada com esforço, até que se expressem por automatismos defluentes da sua elevação interior. Então, nós só seremos naturalmente gratos quando nós nos esforçarmos para começarmos a ser gratos. Porque a gratidão, ela é natural, mas exige de nós, primeiramente, um esforço. Em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, a rebeldia, né? E as ingratidões que aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens, perdão. Então, nós ainda não aprendemos a ser gratos, né? Nós ainda muito mais reclamamos do que glorificamos a Deus pelos benefícios que nós recebemos. Então, é necessário o esforço do automatismo. Na passagem, 10 foram curados e somente um voltou para agradecer. Nós, diariamente, recebemos e recebemos. E quantas vezes nós agradecemos? Não é verdade? E Joana vem trazer para nós a figura psicológica do ingrato. O ingrato, ele é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. Mas o que será que acontece psicologicamente dentro da cabeça daquela pessoa que é muito ingrata? Porque a ingratidão, a gente, né, vai trabalhando, né, dentro de nós, mas existem aqueles ingratos contumazes, né? Então, o que será que acontece dentro dessa pessoa? Quando uma pessoa está precisando de ajuda, né, seja essa ajuda um momento difícil, um momento de crise, né, um momento passageiro, ou seja, um momento em que a pessoa está constantemente precisando de ajuda, né, por uma deficiência física ou por uma doença, ele está em uma situação, psicologicamente falando, de humilhação, de inferioridade, né? Então, quando essa pessoa é ajudada e ela consegue retomar a sua vida, consegue retomar a sua autonomia, né? E ela, mediante os seus próprios, suas próprias pernas, ela consegue dar andamento à sua vida, consegue conquistar uma situação melhor. Ela deixa de olhar para trás, ela não quer mais ver aquele momento em que ela estava em fragilidade emocional, né? Isso, esse não olhar para trás, esse não honrar as pessoas que te beneficiaram, que te ajudaram, faz parte do orgulho, né? De nós nos acharmos muitas vezes merecedores dos benefícios que nos chegam, né? E muitas vezes nós não somos merecedores, né? Nós recebemos por nós estarmos em uma situação de fragilidade, de necessidade. E nós recebemos esse auxílio. Claro que muitas vezes quem está nos ajudando não quer o reconhecimento, muitas vezes é um auxílio gratuito, que recebemos até da espiritualidade, né?
Mas faz parte do amadurecimento psicológico esse olhar para trás, esse olhar para os nossos momentos de fragilidade e reconhecermos que nós só estamos hoje onde estamos e só somos quem somos porque muitos vieram antes de nós nos sustentando, nos ajudando, né? Então, quando a pessoa atribui somente a si mesmo todas as conquistas, né, que ela tem na vida, ela passa a eliminar simbolicamente tudo que veio antes, tudo que todo aquele momento de fragilidade, de crise. A Joana continua. Assim, todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Então, essa pessoa, o ingrato contumaz, ele está em estágio de infância psicológica. Porque quando nós nascemos, né, quando nós somos gerados no útero e tem o processo do nosso crescimento corporal, nós necessitamos muito de ajuda, né? Nós estamos em momentos de fragilidade. A infância é um momento de fragilidade. E nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos parentes, todos os cuidados que nós precisamos para sermos pessoas adultas, né? Vamos dizer assim. E tem pessoas que continuam nessa infância psicológica, de acharem que são sempre merecedores. E essa energia, né, que eles vão sempre recebendo, essa energia não flui porque ele não doa essa energia. Ele não doa esse amor, ele não doa essa afetividade. Então, o ingrato, ele se esquece de todos os benefícios que lhe foi dispensado e acha que tudo que ele recebeu foi um dever da sociedade e dos outros para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. É o seu orgulho. Então, a Joana diz que a ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Por que debilita o organismo social? Porque o ingrato, ele não dá nada para a sociedade, ele só quer receber. Ele acha que a prefeitura que tem que fazer, os vizinhos que tem que fazer, os subordinados que tem que fazer, o empregado que tem que fazer, os pais que tem que fazer, e ele não dá nada, né? Então ele se torna um peso para a sociedade. Ao contrário daquele que é grato, porque o grato não. O grato, ele se sente feliz e ele tem o impulso, o ímpeto de doar-se, de doar os seus recursos materiais, de doar o seu coração, de doar o seu amor, de doar a sua afetividade, né? Então, nós vemos isso muitos exemplos na vida prática. Temos muitos e muitos exemplos. Né? A gente vê aí no fórum, né, as ações judiciais, quantas e quantas ações entram por dia de pais que entram com ação de alimentos contra os filhos, contra os netos, por falta de assistência material. As visitas ao asilo, né, que a gente às vezes faz, a gente pergunta para a idosa: quantos filhos a senhora teve? Tive 8, 10 filhos. Tenho tantos netos, tantos bisnetos. E a gente nunca vê essas pessoas fazendo uma visita, fazendo uma ligação. Ah, os parentes vêm visitar? Ah, não vêm, eles não têm tempo, né? Então, é essa ingratidão que nós precisamos trabalhar dentro de nós, de reconhecer o esforço e a afetividade de todos aqueles que nos deram o seu coração e os seus recursos para que hoje nós possamos ter e ser o que somos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, é o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí tem uma pergunta sobre os benefícios pagos com a ingratidão. O Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, se nós devemos deixar de ajudar aqueles que nos pagam com a gratidão. Então, nós sentimos muita dor quando nós ajudamos um amigo, ajudamos um filho, ajudamos um pai, uma mãe, um parente, e esse benefício é pago com a ingratidão. Então, Allan Kardec pergunta para os espíritos se nós devemos deixar de ajudar essa pessoa. E os espíritos respondem que muitas vezes essa ingratidão para nós é um benefício, porque nos ensina a fazer o bem sem esperar o reconhecimento.
E isso é muito importante para o nosso crescimento, porque é o amor gratuito, é o amor que doa sem esperar nada em troca. É o amor que Deus tem por nós, né? É o amor incondicional. E muitas vezes Deus nos impõe esse sofrimento, essa dor da ingratidão, para que nós aprendamos a fazer o bem sem esperar o reconhecimento e para ver se nós temos a perseverança de fazer o bem sem reconhecimento, para testar a nossa perseverança. Olha que interessante. E é justamente isso que Jesus nos ensinou na sua vida, a fazer o bem independente do reconhecimento daqueles que foram beneficiados, né? A Joana coloca que na tragédia do Calvário não se encontrava presente nenhum daqueles que foram por ele beneficiados. Ele iluminou olhos apagados, abriu ouvidos moucos, ofertou som a lábios silenciosos, equilíbrio a mentes três-varadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis. E, no entanto, ficou esquecido por todos eles. Não obstante o bem que receberam, fugiram do reconhecimento. E os ingratos viram-se diante de si mesmos, das suas próprias consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar. Ou seja, os benefícios foram somente físicos. Eles não conseguiram transformar o seu espírito conforme a lei de amor, conforme a lei da gratidão, né? Então, eles tornaram a enfermar morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. E Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que se chama Silêncio na Cruz, que Jesus, apesar de toda a ingratidão de que foi vítima, ele não condenou a ninguém. Muito pelo contrário, no seu momento mais sacrificante, mais doloroso, ele permaneceu em silêncio, apenas rogando ao Pai que perdoasse as nossas fragilidades. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Joana diz para nós: não se preocupem com os ingratos. Prossegue ofertando luz. Sem te inquietardes com a teimosia da treva. Aonde acenda uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se revoltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Então, tudo que a gente faz, nós não devemos esperar nem o reconhecimento e nem os frutos do nosso bem. Porque os frutos eles virão a seu tempo, né? Os benefícios, na verdade, que nós concedemos, eles vêm sempre de uma fonte. E essa fonte é Deus. O bem sempre vem de Deus. E ele passa por nós como um rio, onde nós devemos ofertar esse bem aos nossos semelhantes. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem de retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. É isso o que o Senhor espera de nós. É esse o ponto onde nós somos observados. O que nós fazemos de tudo que nós recebemos, de todos os benefícios. Se nós ficamos estanques com os benefícios ou se nós deixamos que eles fluam em benefício também dos outros. E o quanto nós, por nossa vez, temos sido gratos por tudo, toda a luz que recebemos do cristianismo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós conversaremos agora um pouco também sobre a gratidão. Não à toa que Joana de Ângeles, o último livro da sua série psicológica de 2011 é a Psicologia da Gratidão. O verbete gratidão, ele vem do latim, significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo
o que recebemos ou tudo que nos é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Então é isso, quando nós saímos da infância psicológica, nós não apenas queremos mais receber, nós também queremos doar. Porque nós começamos a perceber o quanto nós recebemos. E isso traz uma gratidão imensa ao nosso coração. O simples fato de existir, o simples fato de respirar, de estarmos aqui na Terra, já é um grande hino de louvor a Deus. E ela continua que raramente nós adultos, nós agradecemos. Olha só que interessante, nós esquecemos de agradecer os benefícios. E nós esquecemos de agradecer todos aqueles que nos ensinaram a desenvolver a afetividade. Porque se a gratidão é um amadurecimento psicológico, nós passamos por um processo. E esse processo de amadurecimento da afetividade, ele teve pessoas que auxiliaram. Tivemos os pais, tivemos irmãos, tivemos amigos, né? Várias e várias pessoas que passaram pela nossa vida, tivemos amores, que nos ensinaram a amadurecer o nosso psicológico para que tenhamos dentro de nós esses sentimentos de gratidão, né? Então, essa gratidão é um hino de alegria que canta no nosso íntimo, onde não há mais lugar para exigências, para qualquer tipo de carência, qualquer tipo de reclamação. E para Emmanuel ainda, o agradecer tem um sentido ainda mais, vamos dizer assim, mais ativo até. Porque agradecer para Emmanuel não é somente uma questão de palavras. Para Emmanuel, o agradecer é uma questão de atitudes, né? Ele coloca que é aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o maior agradecimento dos filhos é a correta compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Paulo de Tarso agradeceu ao Mestre servindo a causa divina por meio de sofrimentos inimagináveis durante mais de 30 anos consecutivos, em sinal de alegria e de amor ao Mestre. Agradecer, então, não é somente problema de palavras. É um sentimento que nos impele à ação com o Mestre, estendendo toda a luz que recebemos em benefício dos outros. Olha que interessante. Então, quando nós trabalhamos no bem, nós estamos agradecendo. Quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos agradecendo. E tem uma frase muito bonita que está no livro Psicologia da Gratidão, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Então, é simplesmente a gratidão por existirmos, por estarmos na Terra, né? Pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de termos o Espiritismo, o cristianismo redivivo na nossa vida, a nos ensinar, a nos consolar, a nos esclarecer, né? A nos ensinar o caminho. Francisco de Assis, ele agradecia a tudo. Ele agradecia ao irmão Sol, ele agradecia à irmã Lua, ele agradecia às plantas, aos animais minúsculos que estavam na natureza. Ele sabia que tudo faz parte da harmonia universal e que o que rege toda essa harmonia é o sentimento do amor. Então ele agradecia a tudo. E nós temos uma pequena história para contar para vocês de Francisco, que está num livro muito bonito, que foi psicografado por João Nunes Maia, do Espírito Miramês.
Esse livro, gente, é um livro muito bonito. Eu recomendo muito a leitura, porque ele traz os momentos mais bonitos da vida de Francisco de Assis, inclusive na sua encarnação anterior, quando ele foi João Evangelista. Então, um terço do livro, praticamente, Miramês trata da vida de João Evangelista e seguindo na vida de Francisco de Assis até a sua desencarnação. Comenta sobre o seu relacionamento com Clara de Assis. Então, aqui nós temos uma história de uma cura, né, que Francisco fez com um leproso que se chamava Tanali. Naquela época, Francisco, como sempre, né, tinha um carinho muito grande pelos leprosos. E tinha um hospital na cidade de Rivo Torto que Francisco sempre pedia para os seus freis, né, irem lá visitar os doentes, levar-lhes palavras de consolação, de carinho, de paciência, de resignação. No entanto, tinha ali um doente que se chamava Tanali. O Tanali era diferente dos outros, porque ele era muito revoltado, ele era muito agressivo. E ele falava para os freis: vocês não sabem o que eu estou passando aqui, vocês não sabem como é difícil, como são as dores que eu sinto no meu corpo, que está desfazendo. Vocês não sabem como estar longe dos meus filhos, longe da minha família. E os freis tentavam consolá-lo e ele sempre muito agressivo, né? Então, até que um dia, esses freis, em um ímpeto, né? Eles pegaram esse doente, colocaram no ombro e levaram para o pai Francisco, para Francisco de Assis. E Francisco de Assis ficou nervoso, falou: nossa, mas o que eu vou fazer? Olha que perigo se trazerem essa pessoa aqui doente, pode contaminar outras pessoas. E aí, Francisco, caindo em si, pediu perdão para os freis e olhou bem para aquele homem, cheio de amor e cheio de compaixão. Tomou o doente com dificuldade, levando até uma dependência do rancho onde ele estava, né? E olhou para aquele rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável. O corpo era uma só chaga e o doente não mais suportava a roupa sobre a pele, que quase já não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto como se fosse da sua própria mãe. E falou com tanto sentimento de compaixão, como se estivesse pedindo ao seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar. E Francisco não fez outra coisa, começou a chorar junto com ele. Nessa hora, os discípulos acercaram-se do mestre, sem saber o que fazer naquele drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna e pedindo a Frei Paulo que colhesse com os devidos cuidados 3 rosas e que se colocasse em oração. E Francisco começou a banhar aquele leproso naquela água de rosas, fazendo a oração que Jesus fez quando operou a cura de Lázaro. E quando Francisco estava banhando esse doente, ele ouviu uma voz no seu coração, dizendo: Francisco, cuida das minhas ovelhas. Elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco respondeu mentalmente: sim, Senhor, eu cuidarei. E falou ainda Francisco: se for do teu agrado, mestre, que essa enfermidade passe para mim. Beijarei tuas mãos pela misericórdia de poder pagar a minha falta para com esse homem de Deus, a quem devo respeitar. E Francisco foi passando as suas mãos pelo corpo do leproso, e todas as feridas foram se fechando como por encanto, à medida que suas mãos lavavam o enfermo. Os discípulos, ao contemplarem esse fenômeno, caíram de joelhos no chão batido do rancho de luz e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso pela presença do Cristo no seio da comunidade. Tanali, o doente, quando observou o ocorrido,
não sentindo mais dor, levantou-se nu da gamela e sozinho ajoelhou-se de emotividade santa e começou a beijar os pés de Francisco. E depois desse fato comovente, Tanali converteu-se a um discípulo de Francisco de Assis e passou a se chamar Frei Aprígio. E Frei Aprígio começou a seguir Francisco de Assis, se tornou um franciscano, começou a aprender sobre Jesus, né, sobre seus ensinamentos, e muitos anos seguiu a Francisco de Assis como Frei Aprígio. No entanto, ele percebeu que dentro dele ainda existia uma fera humana. Ainda existia a violência e o egoísmo e o orgulho. Então, muito emocionado, em uma noite estrelada, ele se sentou embaixo de uma árvore e, observando o céu, fez uma prece muito sentida a Jesus. E disse: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para o meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo como fizesse antes, com as chagas da lepra. E eu seria o homem mais feliz da terra, porque agora eu sei que somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. E adormeceu suavemente. E no dia seguinte, Tanali, reconhecido a Deus, percebeu que o sol já beijava novamente as chagas da lepra na sua pele. E ele tirou então o hábito de franciscano e voltou para o hospital de leprosos, reconhecido ao Senhor Jesus, muito agradecido pelas chagas que 6 anos depois, na sua desencarnação, conseguiram levar consigo o seu orgulho e a sua violência. Então, é uma história muito emocionante, muito bonita, que mostra para nós como que muitas vezes, diante dos sofrimentos e das dores que vêm ao nosso encontro, né, que nós não sabemos compreender a finalidade desses sofrimentos. Nós não sabemos compreender a que fim elas se destinam. E quando nós passamos a ter essa compreensão e essa iluminação, nós passamos a agradecer a Deus, né? Que essas dores benfeitoras, essas mestras, levam consigo as nossas chagas, as nossas lepras espirituais. Então, eu espero que o estudo tenha sido bom para todos vocês, que nós possamos compreender um pouco mais sobre a ingratidão dos outros, continuar fazendo bem, que nós possamos agradecer muito mais por nossa vez todos os benefícios que o nosso Senhor Jesus nos traz, sejam aqueles que são agradáveis, sejam os não tão agradáveis. Um grande beijo, fiquem com Deus. Olá, amigos. Passamos agora ao nosso momento de meditação. O tema de hoje é a prática do silêncio e da gratidão, porque é no nosso silêncio íntimo onde exercemos a gratidão real. Portanto, para atingir esse nível de silêncio,
ideal para o exercício da meditação e da gratidão, vamos fazer o nosso relaxamento, a desidentificação com o corpo, nos tornando presencialmente somente espiritual. Leve sua atenção em todo o seu corpo, parte por parte, a partir da cabeça até os pés. Para o aprofundamento do nosso nível de desprendimento, de concentração, atingindo o estado ideal de meditação, eu vou contar de 1 a 10 e você visualize como se estivesse descendo 10 degraus de uma escada. E conforme avançamos na visualização dos números, vamos descendo esses degraus, assim como o nosso nível mental vai diminuindo a frequência até atingirmos o ponto próximo do silêncio absoluto. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou contar de 5 a 0 e você fecha os olhos para atingir um nível mais profundo ainda de estado mental. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você está no nível ideal da prática do silêncio, da meditação e da reflexão profunda. Hoje, exercendo a gratidão.
Permaneça mais um minuto nessa postura de silêncio, nos preparando para a prática proposta de hoje. Leve sua atenção para o centro da testa, no ponto entre os olhos. Permaneça aí com um sentimento de profunda paz e harmonia. Para o embasamento da gratidão, eu vou ler os conceitos de Joana de Ângeles que constam no livro Psicologia da Gratidão, para que possamos ter em nós mesmos essa postura, este condicionamento do exercício constante do agradecer e da gratidão permanente. Joana de Ângeles, desse livro Psicologia da Gratidão, nos fala que o Evangelho de Jesus é uma sinfonia de gratidão, entoada em todas as fases do seu ministério. Quando ele enunciou que nos trazia boas novas de alegria, propôs-nos a felicidade e esta, de imediato, a adornar-se de gratidão. A gratidão deve ser treinada a fim de poder ser vivenciada. A gratidão, conforme nos fala Joana de Ângeles, é combustível para a claridade da vida, assim como a cera para o pavio da vela manter-se aceso. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. A vida em si mesmo é um hino de louvor. A vida, portanto, de gratidão incontida, porém
é vibração de harmonia presente em todo o universo. Para continuar esta leitura de Joana de Ângeles, vou convidar a você que façamos esta leitura, que você ouça essa leitura do livro Psicologia de Gratidão, que nos traz ricos conceitos, que façamos na companhia de Jesus, nesta tela que vou colocar. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. O santo seráfico de Assis, ao atingir o estado luminoso, de imediato exaltou na sua volata de gratidão, ora doce, ora suave, o hino em favor de todas as criaturas. Irmão Sol, Irmão Lua, Irmã Chuva, vegetais, animais e tudo quanto vibra e glorifica a criação. Claro está, portanto, que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida. O doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste. Que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade, desta realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Assim, agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Gratidão é como a luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala a sua conquista. Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade
que faz-se compreendo quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Nessa percepção da humildade, ressuma o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo sem ter essa ciência em favor, em benefício dos demais. Essa identificação proporciona o amadurecimento psicológico, facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente a tal ponto que não dependa de nada ou de ninguém. Numa soberba que lhe expressa a fragilidade emocional. Sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção de devolver, de nada se ficar devendo a outrem, de passar incólume pelos caminhos existenciais sem carregar débitos. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de auto-iluminação, de auto-encontro. Necessário estar vigilante para melhor distinguir as sensações que produzem empatia e as emoções que enriquecem de harmonia. O ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, enquanto o self anela pelo vivenciar e ser, ampliando os seus horizontes de gratidão. Permaneça o restante dos minutos da nossa meditação de hoje em silêncio, fazendo o exercício do agradecimento, da gratidão
pelo tudo aquilo que está em seu íntimo, das suas experiências, da sua vivência, dos seus relacionamentos, da sua vida atual. Gratidão a este momento que passa também. Tenha profunda gratidão por você mesmo e como superou e como está superando este momento atual. Diga a você mesmo: toda a minha atenção está centrada na gratidão. Estou analisando em minha mente os aspectos espiritualmente enriquecedores da gratidão. Estou refletindo sobre a gratidão e como ela poderá me conduzir a uma compreensão mais profunda da vida e do universo. Lembre-se a si mesmo, seu lugar no mundo em relação a tudo o mais. Pense na inter-relação das pessoas e coisas, próximas e distantes. Reconheça e aprecie o caráter de tudo isso. Deixe fluir a admiração e a gratidão por tudo, por todos, pela vida. Faça com que isso seja mais uma continuação de seus vínculos com tudo e com todos. Pratique em silêncio a gratidão nesses momentos que você está concedendo a você mesmo através dessa nossa meditação. Ao final da meditação, diga a si mesmo que todos os seres vivos conheçam e pratiquem a gratidão. Muita paz. Permaneçam em conexão com Deus.